Romanos 4, verso 18. Romanos 4, verso 18 diz o seguinte: o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido, aquele que tinha prometido também era poderoso para o fazer. Assim isso lhe foi também imputado como justiça. Ter Deus como fiel, confiar contra a esperança, crer que Deus não perdeu o controle. Nosso papel é ter fé, é acreditar na fidelidade, no caráter daquele que está sentado no trono. Não podemos acreditar hoje e amanhã, por alguma razão, estarmos descrentes. Quantas pessoas vêm aqui, uma semana, 2, 3, e de repente em algum momento algo a convence de que, está vendo? Nada aconteceu. Desista. Talvez não seja a vontade de Deus, aí começa, né? Aí o diabo começa a falar, ele aproveita. Aí ele vai trazer justificativas, porque o diabo ele adora apresentar justificativas porque o milagre não acontece. Um dia a pessoa acredita que Deus vai fazer um milagre, no outro ela simplesmente não acredita mais, fica decepcionado porque nada aconteceu. Já são 1 mês, 2 meses, 3 meses, e a pessoa já não crê mais em Deus, porque nada aconteceu, ela não viu sinais, ela não viu uma prova, ela não viu uma mudança. Aí as emoções começam a falar, as emoções começam a gritar, tristeza toma conta, e a pessoa, ao invés de viver pela fé, continuar a viver pela fé, ela passa a viver pelas suas experiências. Existem doutrinas sobre cura que foram criadas pelo homem, às vezes para proteger a sua reputação. Porque não é fácil você chegar e falar em nome de Jesus Cristo de Nazaré, seja curado. Porque tem pessoas que acham que isso tem a ver com ela. Se ela disser e nada acontecer, o descrédito é dela. Então pessoas que foram chamadas para curar e não oram por cura, muitas vezes estão preocupadas com sua reputação. O que vão pensar de mim se nada acontecer? Então a melhor coisa é não orar. Outras não oram, porque talvez perderam alguém querido, que a pessoa orou e nada aconteceu. Então não falam mais sobre cura, não falam mais sobre milagres, viram as costas para a verdade.
viram as costas para a vida que está disponível em Cristo Jesus, a verdade que liberta. As pessoas simplesmente passam a viver um evangelho diferente, amputado do sobrenatural, onde se torna mais um ritual religioso. E aquele texto que diz, e os sinais vão acompanhar os que crerem, fica bonito na Bíblia, mas não acontece na vida delas. Porque no decorrer, no percurso, as experiências, o diabo convenceu essas pessoas que é assim que funciona. Então elas simplesmente param de ter fé, ou ajustam a fé. Elas desistem de transformar a situação e são transformadas pela situação. Elas saem da sua posição. Eu já vi muita coisa que não aconteceu. Eu já vivi situações e experiências em que nada aconteceu quando eu orei. E nem por isso eu peguei a minha experiência e fiz dela verdade. A verdade está acima das minhas experiências de fé fracassada. A verdade é absoluta e nada muda. Não é porque em um momento nada aconteceu quando eu orei, não significa que Deus não queria fazer e que Ele vai continuar fazendo. Eu não posso perder a fé, eu não posso perder que uma experiência negativa mude a minha ousadia. Minha experiência de vida não pode ser mais elevada do que a palavra de Deus. Tem crente que fez a experiência de vida dele virar o evangelho. Ele já não crê de acordo com a Bíblia, ele crê de acordo com suas experiências. Por que você não ora por cura? Porque eu já orei e não aconteceu. E a partir dali ele começa a escrever a Bíblia dele, o evangelho segundo ele. Suas experiências começam a montar o seu sistema de crenças. Sabe por que eu acredito assim a respeito do milagre, a respeito da cura? É porque aí ele vai contar a história dele, ou a história de outro, e ele te dá uma explicação por que a cura não acontece. O milagre nem sempre vai acontecer. Meus fracassos não podem definir aquilo que eu acredito. Deus não muda. Deus quer. Entenda, se não aconteceu hoje, vai acontecer amanhã. Eu estou crescendo em fé. Eu sou um bebezinho aprendendo a andar no sobrenatural. Não quer dizer que tudo vai acontecer da forma com que eu espero e com muitas vezes que eu leio, mas eu estou crescendo. E os sinais vão começar a me acompanhar, e as coisas vão começar a acontecer, e se eu permanecer e não sair da minha posição, eu vou experimentar coisas que eu jamais experimentei na minha vida. Eu decidi que eu não tenho um plano B caso a cura e o milagre não aconteça. Eu não tenho um plano B. É Jesus ou é Jesus. Eu não tenho uma segunda opção, não tenho um escape, eu não tenho um atalho, eu não tenho um jeitinho. Eu só tenho Jesus como primeira opção para a minha saúde, para a minha prosperidade, para o meu bem-estar, para a minha felicidade. Ele é meu plano A, e não existe plano B na minha vida.
Eu não vou começar a ler livros que explicam por que o milagre não acontece. É porque tem gente que se convence e aí começa a procurar livros de pessoas que desistiram da fé. Está vendo? Está escrito aqui, olha o livro que eu li aqui. Está vendo por que o milagre não acontece? Eu estava certo, o milagre não acontece. Jesus nunca deu nenhuma dessas desculpas. Nós é que damos desculpas. Jesus nunca perdeu tempo explicando sobre o milagre que não aconteceu. Nós é que temos muito a dizer sobre esse assunto. Temos muito a dizer sobre por que não aconteceu. Jesus foi em Nazaré. E ali ele não pôde fazer tantos milagres. Veja, o texto diz, ele não pôde, ele queria. Era intenção, mas ele não pôde. E ele diz, por causa da incredulidade deles. A incredulidade deles não me deixaram fazer milagres. Quando um problema aparece na vida de alguém, e essa pessoa ora, e essa pessoa se posiciona, se nada acontece de imediato, se nenhum sinal se manifesta de imediato, eu ministrei aqui semanas atrás o que você deve fazer entre o momento da oração e o momento da materialização do milagre. Deus ouviu a sua oração desde a primeira vez que você a fez. Anjos já se movimentam em direção à sua vida desde o momento em que você orou pela primeira vez. Mas isso pode levar um prazo, um tempo. Daniel não teve a resposta de imediato. Satanás entrou no caminho da resposta. Satanás quer roubar a sua fé. Satanás quer roubar a sua única esperança. E olha, se Satanás conseguir roubar a sua fé em Jesus Cristo, não te restou absolutamente mais nada. Você perdeu tudo. Ora, não acontece, então eu fico triste, machucado, decepcionado, oprimido. Já acho que Deus não gosta de mim. Já acha que Deus não ouve minha oração. Ele não me perdoou aquele dia, por isso que ele não me respondeu. Aí o diabo faz a festa. Aí o diabo começa a colocar coisa na mente da pessoa. Tá? Vamos lá, agora é a nossa vez. No momento em que você sai da sua posição de que alguém que pediu, determinou, orou, falou com Cristo, e você sai da posição de que Ele ouviu minha oração e Ele vai me responder, o diabo se aproveita disso. Talvez Ele não me perdoou aquele dia, né? Talvez isso é uma colheita que eu estou fazendo. Não, a colheita que eu estou fazendo é aquilo que Jesus semeou na cruz. Essa é a colheita que nós temos para poder fazer. Nada além disso. Tudo que Ele plantou na cruz do Calvário é a nossa colheita. Se tornou a nossa herança. Deus não está cobrando a conta de ninguém. A dívida de ninguém. Jesus assumiu a nossa dívida. Não faça da sua experiência negativa a sua fé, o seu evangelho, o seu sistema de crenças, aquilo que você acredita. Deus deu a você o dom da vida. Deus, através de seu Filho Jesus, te deu a vida que custou a vida dele. Ele te deu a vida dele. A vida que Deus te entregou na cruz foi a vida dele. É essa vida que está disponível para você viver.
Essa vida, é essa qualidade de vida que está disponível para você experimentar. Sua família, seu cônjuge, seus filhos, sua casa. O que custou a Deus, isso é o que está disponível para você. O preço que Ele pagou é o que está disponível para você. Quantos aqui estão me entendendo? Deus não te deu o dom da vida, que não custe a vida dele próprio, do doador da vida. Não podemos deixar as circunstâncias, os acontecimentos modelar a nossa fé e a nossa forma de pensar. A nossa filosofia pessoal, ela não pode ser moldada pelo que acontece, principalmente as coisas negativas. A Bíblia de Deus diz: sede transformados pela renovação da vossa mente. Está falando para que a nossa mente seja renovada pelo Evangelho, não pelos acontecimentos da vida. Deus te dá uma promessa hoje, fala contigo essa noite, só que aí você vai passar por um caminho, por um percurso até o cumprimento. Lembra de José? Ele teve um sonho. Até o cumprimento do sonho, teve a cisterna. Teve o mercado de escravos. Teve a rejeição dos irmãos, a inveja. Teve a injustiça cometida pela esposa de Potifar. José simplesmente podia chegar a uma conclusão: Deus me deu um sonho, mas alguma coisa eu fiz de errado e Ele não vai cumprir esse sonho mais na minha vida. O meu destino realmente é ser escravo. O meu destino realmente eu devo ter nascido para sofrer. Não, Ele não permitiu que os acontecimentos modelassem a sua crença, a sua filosofia pessoal, o seu sistema de crenças, o seu evangelho, a sua visão a respeito de Deus. Mesmo com tudo que aconteceu na vida de José, ele continuou fiel a Deus e aguardando o cumprimento da promessa que tinha feito quando ele ainda era jovem. Ele não perdeu a esperança, ele não saiu da posição dele. Ei, Deus está assentado no trono e as circunstâncias desse mundo não podem te tirar do propósito que Ele tem para a sua vida. Nada pode te tirar do cumprimento. Só você próprio, quando você perde a fé, quando você perde a esperança em Deus. Toda crença não estabelecida, na verdade, foi fundamentada na experiência de alguém. Quantas pessoas estão vivendo o seu próprio evangelho? Vamos crer na Bíblia ou na experiência fracassada de alguém na fé? Vamos crer no que o Criador registrou nas Escrituras? Ou na experiência de alguns que desistiram de crer no milagre, na cura, nos sinais, nos prodígios, nas maravilhas? Em quem que nós vamos escolher acreditar? Em experiências de homens ou na verdade? Sinto muito se alguém aqui que está aqui hoje perdeu alguém muito querido. Sinto muito se nessa situação você não viu a manifestação da cura e do milagre. Eu vou continuar do seu lado lutando pelo milagre, mas nunca vou estar do seu lado justificando por que a cura não aconteceu. Diante de um gigante que eu não derrotei na primeira batalha, a primeira coisa que eu tenho que fazer é voltar, se encontrar com o Espírito Santo e falar: Espírito Santo, o que eu preciso aprender para que esse gigante caia diante de mim?
O fato dele não cair de imediato não significa que ele não vai cair. Eu vou lutar orando, crendo, até ver qualquer situação negativa e qualquer mal esmagado, destronado, destroçado. Não dá para trabalhar com desculpas no mundo espiritual, é isso que o diabo quer. O diabo quer que você aceite a pancada, que você aceite a realidade, que você aceite a vida, que você aceite, olha, é assim que funciona com todo mundo, funciona contigo também. É normal, é o comum. Ele quer nivelar todo mundo igual. Sabe o que eu vejo nessa pandemia? Satanás falando para todo mundo, inclusive para o povo de Deus, é todo mundo igual, todo mundo corre o mesmo risco, todo mundo está sujeito à mesma coisa, não há diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. A Covid-19 está aí para provar isso. Essa é a mensagem de Satanás para o povo de Deus hoje. Só que eu digo o seguinte, a diferença entre eu não sou egípcio. Eu não sou egípcio. Deus vai fazer diferença entre mim e os egípcios. O mal que toca aqueles que não têm a marca do sangue, ele não tem autoridade de me tocar. Eu não vou aceitar, eu não vou engolir, eu não vou absorver essa mentira. Pelas pisaduras de Jesus Cristo, eu sou curado. Existe saúde, não saúde humana, não é pela minha força, não é pela minha capacidade, é a vida, da qualidade da vida de Deus, que está tocando em cada célula do meu corpo. E se o mal, se um vírus me tocar, ele morre. Ele morre. Não sei se você está me entendendo. Mas no Egito foi assim que funcionou. Egípcio? Ou judeu? Isso definia se a escuridão estava sobre um ou se estava sobre outro. Se a morte tocava em um ou se a morte tocava em outro. A marca do sangue definia quem iria morrer ou não iria morrer. Quem seria tocado e não seria tocado. O Egito estava em crise. E na noite em que o cordeiro foi sacrificado, a riqueza inteira da nação mais rica e poderosa do mundo foi toda para a mão dos filhos de Deus. Na maior crise daquela época, houve uma transferência de riqueza. Não só preservação de vida, não só libertação da escravidão, transferência de riquezas. Ei, toda vez que houver uma crise mundial, ou uma crise em uma nação, não se preocupe se você não é egípcio, não se preocupe. Deus está sacudindo as estruturas econômicas e transferindo recursos daqueles que não servem para a mão daqueles que o servem. É comum você ver na Bíblia os homens e mulheres de Deus prosperando em terra de crise, em tempo de crise. É comum, é natural. Mas eu não vou ficar justificando porque não aconteceu aqui. Eu vou continuar esperando que aconteça. Para de aceitar essas desculpas. Não permita que as situações te roubem, esmaguem a sua mente.
põe você na categoria da galera que cruza os dedos. Não, bora cruzar os dedos. Se a gente tiver sorte, nada, vou até cruzar os dois ao mesmo tempo, para dar muita sorte. Não entre na categoria dessas pessoas que simplesmente cruzam os dedos. Jesus é o arrimo da nossa sorte. Quando alguém te perguntar por que você tem sorte, você fala, porque eu tenho Jesus na minha vida. Jesus é a minha sorte. Sabe por que as coisas dão certo na minha vida? Porque Jesus está na minha vida. E o que você vê de prosperidade, de saúde, de vida, de vigor, de alegria, de paz, de conquista na minha vida, é Jesus que você está vendo. Eu não conquistei isso por mim mesmo. É Ele em mim que me atrai e me coloca essas coisas nas minhas mãos. Moisés, no episódio do Mar Vermelho, ele simplesmente perguntou para Deus: o que a gente tem que fazer? O que fazer agora? Existe o Mar Vermelho aqui na nossa frente, o exército de Faraó está vindo lá atrás, ele está furioso, Deus permitiu que o filho dele morresse. Nós estamos com toda a prata e todo o ouro dele. Todo o dinheiro que ele tinha está na nossa mão. O filho dele está morto. Ele está vindo com um gosto de gás para cima da gente. E o povo começa a questionar. E agora? O que nós vamos fazer agora? E a multidão começa a pressionar Moisés. Deus nos trouxe aqui para morrer. Ora, Deus não tirou eles do Egito para levar para a terra prometida? Porque no percurso do milagre, a pessoa começa a achar que nada vai acontecer. É como se Deus não tivesse palavra, é como se Deus não tivesse caráter, é como se Deus não fosse fiel, é como se Deus mudasse de opinião, fosse infantil, uma criança. Se Deus te prometeu algo, caminhe até a sua terra, e não importa o que aconteça no caminho, Deus vai te dar o que Ele prometeu. Não seja infantil. Permaneça crendo na fidelidade e no caráter de Deus para a sua vida. O povo estava duvidando de Deus, duvidando do caráter de Deus. E Moisés pergunta para Deus: e agora, o que a gente faz? Faraó está aí zangado, com o exército mais poderoso do mundo. Estão vindo atrás da gente. Eles vão nos massacrar. Onde está Deus? Moisés clama a Deus diante desse desafio. E Deus responde o seguinte: por que está clamando a mim? Por que você está clamando para mim? Se Deus te prometeu algo, se você tem uma palavra de Deus, você tem uma promessa, mesmo essas promessas que estão registradas nas Escrituras, nunca pare no meio do caminho e pergunte para Deus: e agora? Mesmo que tenha um mar vermelho na sua frente, mesmo que tenha inimigos na sua cola se aproximando de você, ei, o seu papel é: se esse mar não se abrir, eu vou andar por cima das águas, mas eu vou continuar caminhando em direção àquilo que Deus me prometeu. Eu vou continuar crendo que Ele é fiel. Aquele que me prometeu, Ele vai me conduzir para o cumprimento da promessa. Deus diz: Moisés, pega o seu cajado e faça você mesmo. Moisés, você não tem um cajado? Você já não teve experiência com esse cajado? Então, use o seu cajado. Moisés pega o cajado, bate na água
e ela simplesmente se divide. E eles passam em terra seca. O mar se afasta no meio e um caminho pavimentado surge. Moisés tinha que fazer, Deus já havia feito, porque Deus, quando te dá a promessa, Ele te dá todas as condições de receber o cumprimento da promessa, inclusive se tiver que abrir algum mar vermelho no caminho, isso já está incluso na promessa. Moisés tinha um cajado, antiga aliança, ele tinha um cajado. Nós também temos um cajado na nova aliança. Jesus é o nosso cajado. Ele é a autoridade que Deus nos deu. Veja, Deus não deu um cajado e uma autoridade através do cajado para Moisés, pois Deus também te deu um cajado chamado Jesus e te deu autoridade através de Jesus. Abra o mar que precisa ser aberto. Derrote os gigantes que precisam ser derrotados pelo poder do cajado que você recebeu. Para de desistir, para de... e agora, Deus? Onde está Deus? Muitos pregadores não querem falar de cura, de milagre, de sobrenatural, porque não está ao alcance do braço deles de fazerem isso. Não querem falar de algo, é complicado as pessoas quererem falar algo que está além da sua capacidade humana. Porque curar alguém não está na sua capacidade, está na capacidade de Deus. E as pessoas têm medo de se queimar, né? Vai que eu ore e nada aconteça. Colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Essa é a verdade. É isso que nós temos que fazer. Jesus falou que deveríamos fazer isso, que poderíamos fazer isso. Mas não permita que as suas experiências determinem o evangelho que você crê. Meu pai, uns anos atrás, foi diagnosticado com necrose em parte do intestino. Eu orei por ele. Eu tinha fé. Mas eu não via cura. Ele fez a cirurgia no intestino. Eu tinha fé. Mas eu não via cura. Eu fui para cima desse problema com tudo. Mas eu não via acontecer. O que eu vou fazer com isso? O que eu faço com isso? Isso vai determinar a minha fé a partir de agora? Vai virar tema da minha mensagem? O assunto do livro que eu vou escrever? Por que os milagres não acontecem? Meu pai teve parte do intestino necrosado e morreu. Entenda que todos nós passamos por essas coisas. Se você pensa que eu prego o que prego e não passo por isso, você está enganado. Mas isso não muda a minha fé. Isso não me tira da posição. Isso não muda a minha opinião e a minha visão a respeito do meu Pai Celestial. E eu vou te dizer, a razão porque eu prego o que prego é porque eu passo por essas coisas. E eu creio que eu não sou uma obra completa, eu estou crescendo de fé em fé, de glória em glória, de graça em graça. Ei, a intensidade está aumentando e o inferno sabe disso, por isso que ele tenta nos parar, por isso que ele tenta nos bloquear, nos paralisar, mas nós não vamos parar, porque nós não andamos
pelo que vemos, nós andamos por fé em Jesus Cristo. Amém? Pode dar uma grande salva de palmas a Ele. A verdade da palavra ainda é maior que minhas experiências. É nisso que eu me agarro. Jesus disse: ressuscitai os mortos, curai os enfermos, expulsai os demônios. Tudo no mesmo pacote, tudo na mesma categoria. Não se perca na mente. Não seja derrotado nos seus pensamentos. Se você não tiver cuidado, você vai acabar se perdendo. O diabo, a serpente, a antiga serpente vai te convencer, ela vai conversar com você. Ela vai te dizer algumas coisas, ela sempre diz, ela sempre conversa. A serpente é falastrona, ela fala muito, ela gosta disso. E ela sabe o momento de falar, ela sabe os argumentos para colocar. E muitas vezes ela usa a Bíblia para isso. Usou contra Jesus na tentação. O diabo sabe a Bíblia muito mais do que crentes, muitos crentes que tem por aí. Só que distorce. Não permita que os acontecimentos e as experiências formatem a sua mente. Senão você vai se tornar impossibilitado de ver Deus. Você acha que Deus falhou com você em algum momento? Você está apenas crescendo na fé. Você não é uma obra terminada. Você não é uma obra concluída. Tenha paciência. Mas está crescendo, está aumentando a intensidade. Eu tenho certeza e convicção de que não era plano de Deus de fazer o meu pai doente. De fazer com que crianças adoeçam. Pessoas sofram. Se assim fosse, quando Jesus curou, ele estava indo contra os planos de Deus. E ele disse: eu só faço o que eu vi meu pai fazer. Eu só faço o que eu ouvi de meu pai. Eu só sigo as instruções, eu sou um com ele, nós temos a mesma vontade. Se não fosse a vontade de Deus de curar todo mundo, os registros de cura não estavam nas Escrituras. Se enfermidade vem de Deus, então Jesus foi contra a vontade de Deus. Se você pudesse ver o selo e o endereço do remetente de cada doença, você ia ver que toda doença, o endereço do remetente é o inferno. O inimigo veio para matar, roubar e destruir. Toda enfermidade tem a autoria de Satanás. Toda, sem exceção de nenhuma. Nenhuma enfermidade procede de Deus. Toda enfermidade vem do diabo. E para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras de Satanás. Por isso que ele curava as pessoas, por isso que nós oramos e curamos as pessoas. Você não foi chamado para se esconder. Você não foi chamado para se justificar. Você foi chamado para manifestar o reino de Deus. Quantas pessoas já poderiam ser curadas se você tivesse orado por todas as pessoas que reclamou de doença? Ei, curar pessoas não é um dom específico de uma pessoa. Muitas pessoas que você conhece já poderiam ter conhecido Jesus através de uma cura, por uma simples oração que você fizesse.
E os sinais seguirão aos que crerem. É para todos. Você tem noção, se todos vocês que estão me ouvindo hoje aqui, acreditassem nisso que eu estou dizendo, e a partir de hoje, qualquer pessoa que falar, estou com uma dor de cabeça, estou com uma dor aqui, você falar, deixa eu orar por você. Você crê que Jesus pode te curar? Deixa eu orar por você. Se todos vocês começassem a fazer, só esse grupo que está aqui, começassem a orar pelas pessoas que reclamam de alguma doença, de algum diagnóstico, de algum sintoma, você tem noção a revolução que a gente ia causar em Brasília? Mas as pessoas não oram. O evangelho dela se tornou a experiência de vida, não mais as escrituras. Tem gente sofrendo que poderia dar um ponto final no sofrimento pela sua oração. Mas pastor, quem sou eu? Você é a pessoa que Deus levantou para orar por aquela pessoa, aquela colega de trabalho, aquela vizinha, aquela amiga. Mas quem sou eu? Você é a pessoa que Deus quer usar. Deixa Ele usar você. Ore pelas pessoas. Seja mais ousado, seja mais ousada. Ore pelas pessoas, abençoe as pessoas, declare vida sobre as pessoas, declare cura sobre as pessoas. Ore, declare, não escute alguém reclamando de uma dor ou de uma enfermidade e você não vai lá e coloca as mãos e fala, deixa eu orar por você, eu creio que Jesus quer te curar. Ore pelas pessoas. Sua vida será transformada porque o mesmo poder que passa por você para curar alguém te transforma. Você é uma encarnação onde o sobrenatural vai estar passando. E você vai sendo transformado, tocado, vivificado, modificado, alterado. Orar pelas pessoas é responsabilidade de todos. Não é só minha e da equipe, de todos vocês. Curar enfermos é a responsabilidade de todos vocês que dizem que Jesus é o seu Senhor. Vamos parar de justificar o porquê que não acontece. Será que vai? A responsabilidade, você está orando no seu nome? Não, é no nome de Jesus, então não é sua responsabilidade. Pare de se preocupar com a sua reputação, com o seu nome, não é o seu nome que está em jogo, você não orou no seu nome. Ore pelas pessoas e você vai ver sinais, você vai ver curas, você vai ver maravilhas. Uma revolução pode começar a partir desse grupo aqui, ó. E os sinais acompanharão a todos aqueles que crerem. Como eu creio nisso.